Agora a questão 5. A questão 5 é do mesmo jeito das outras questões. Ó, uma empresa fabrica um produto que é vendido em 2 países estrangeiros, sejam X e Y, as quantidades vendidas desses 2 mercados. Sabe-se que as equações de demanda nos 2 mercados são dadas por P1. Aí lembrando, as informações que vocês forem encontrando, eu recomendo ir anotando. P1 vai ser igual a 6.000 menos 2x, que esse é do x, né? E o P2, 9.000 menos 4y, que é do y. Sendo P1 e P2 são os preços unitários em cada mercado. A função custo da firma é aqui ela está me dando o custo. 60.000 mais 500 x mais y. A pergunta: obtenha os valores de x e y que maximizam o lucro, mostre que são pontos de máximo. Ou seja, novamente, a gente tem que montar a equação do lucro, que é o lucro é a receita menos o custo. A receita vai ser tudo aquilo que eu vendi do x, mais tudo aquilo que eu vendi do y. Então vai ser x vezes 6.000 mais o y vezes 9.000 menos 4y. Aí do mesmo jeito a gente pode fazer a distributiva, né? Pode multiplicar o x e o y pelo que está dentro do parêntese. Aí a nossa receita vai ser 6.000x menos 2x ao quadrado mais 9.000y menos 4y ao quadrado. Essa é a nossa função da receita. E aí aqui no nosso custo, se vocês observarem, a gente pode fazer a distributiva também, ó, do 500 no x e no y. Então o nosso custo vai ser 60.000 mais, fazendo a distributiva, né, 500x mais 500y. E aí agora que eu tenho a receita e o custo, eu consigo montar a equação do lucro. O nosso lucro vai ser a receita, 6.000x menos 2x ao quadrado mais 9.000 y menos 4y ao quadrado. O lucro menos o custo. 60.000 mais 500x mais 500y. Aí aqui novamente, ó, eu tenho o sinal de menos e o parêntese. Tem o sinal de menos e o parêntese. Então, para mim poder tirar o parêntese, todo mundo vai inverter o sinal. Então, meu lucro vai ficar 6.000x menos 2x ao quadrado mais 9.000y menos 4y ao quadrado. Aí, vou tirar o parêntese. Como tem um sinal de menos, todo mundo vai ficar negativo. 60.000 menos 500x menos 500y. Aí se vocês observarem, ó, eu tenho 6.000x menos 500x. Então vai ficar 5.500x menos 2x ao quadrado mais, eu tenho 9.000y menos 500y.
seja 8.500y menos 4y ao quadrado menos 60.000. Ou seja, essa é a nossa função do lucro. Aí o que a questão está pedindo? Ó? Obtenha os valores de x e y que maximizam o lucro. Mostre que são pontos de máximo. Ou seja, depois que a gente monta a função do lucro, a gente vai achar o valor de x e de y que maximiza esse lucro. Então a gente vai fazer o LX e o LY, né? A derivada primeira. O LX, eu vou derivar o x na função do lucro. Lembrando, eu vou derivar apenas o x. Então, onde não tiver o x, eu não vou derivar. No caso, eu tenho o x aqui e aqui, né? Então, eu vou derivar nesses dois locais. Que fica 5.500 menos 4x. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para o LY. Eu vou derivar o y na função. Ou seja, aqui e aqui. Somente o y. Que fica 8.500 menos 8y. Fiz a derivada primeira, igual a zero. E agora resolve. No caso aqui a gente vai ter que o x vai ser igual a 550 dividido por 4. Então o nosso x vai ser 1.375. E aqui embaixo, o y vai ser 8.500 dividido por 8. Que vai dar 1.062,5. Certo? Encontramos os valores do x e do y. A próxima coisa a se fazer é descobrir se esses valores são o máximo ou o mínimo. Então a gente vai fazer a derivada segunda e a cruzada. Para poder fazer a matriz. LXX, eu vou derivar o x de novo aqui no LX. Fica menos 4. O LYY, derivo o y no L do y, né? No caso fica menos 8. O LXY, derivo o y no L de x. No caso não tem, né? Então vai ser 0. E o LYX, vou derivar o x no LY. Que também não tem x, né? Então é 0. Depois que eu faço a derivada segunda e a cruzada, monta a matriz. Aí do mesmo jeito dos itens anteriores, o padrão da matriz é o LXX, YX, o LXY e o YY. Sempre vai ser esse o padrão. E aí basta substituir os valores na matriz. Fica menos 4, 0, 0 e o menos 8. Novamente a gente tem uma matriz 2 por 2. Então basta multiplicar.
Ó, essa primeira diagonal, 0 vezes 0, vai dar 0. E menos 4 vezes menos 8 dá 32. Aí faz a determinante, né? Que é a diagonal principal menos a secundária. Então fica 32 menos 0. Nosso H é igual a 32. Aí novamente. H maior que 0. LXX menor do que 0. A gente tem um máximo. Tá? Pronto. É um ponto de máximo. A gente já achou... A gente já montou a função do lucro. Já encontramos os valores do x e do y. Já descobrimos que é um máximo. A única coisa que está faltando descobrir é o lucro máximo. Basta eu pegar o valor do x e do y e substituir na função do lucro. Lucro máximo. O nosso x deu 1.375 e o y 1.062,50. Basta substituir na função do lucro. Onde tiver o x, eu vou substituir por 1.375 e o y por 1.062,50. Mil trezentos e setenta e cinco E aí, novamente, igual o item anterior, é só resolver normal. É muito importante que no dia da prova vocês levem calculadora, né? Para poder fazer isso daqui um pouco mais rápido. E aí, para não perder muito tempo de vídeo, eu vou ser um pouquinho mais direto. Ó, essa primeira parte dá 7.562 de 500 menos 3.781,250. Aí mais 9.031,250 menos 515,625 menos 60.000. E aí resolve, né? Resolve novamente. A gente vai ter que o nosso lucro vai ser igual a 8.236.875.
Ou seja, esse é o nosso lucro máximo. E aí essa é a resposta da quinta questão. Aí novamente, igual às questões anteriores, anota as informações que a questão deu, monta a função do lucro, que é a receita menos o custo. Depois que você tiver a função do lucro, você vai fazer a derivada primeira e igualar a zero. E aí depois que você igualar a zero, você vai resolver. Você resolve, encontra os valores de x e do y. Aí depois faz a derivada segunda e a cruzada. Joga elas na matriz. E aí descobre se é o máximo ou o mínimo. E aí se for o máximo, como a questão está dizendo, né? Mostre que são pontos de máximo. E realmente é o máximo. Aí a gente pega os valores que a gente encontrou. Substitui na função do lucro para descobrir qual vai ser o nosso lucro máximo. Certo? E aí essa é a resposta do item 5. Só lembrando que essa relação de sinais, né? Aqui que eu estou circulando, eu já enviei no grupo da monitoria. Então é muito importante que depois vocês deem uma olhada. E aí também eu vou estar disponibilizando esse documento com as respostas no grupo também. Eu vou estar enviando com a resposta de todos os itens da lista 6. E aí dúvidas podem me perguntar no WhatsApp. Beleza?